E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Tales e algumas consequências dele. Vamos lá? Bom, você já viu que eu já coloquei aqui o que é o Teorema de Tales. E o que ele diz? É que se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas vai ser igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Eu não sei o que Tales tinha na cabeça. Mas você concorda comigo que isso aqui a gente não entende é nada, não é? Mas fica tranquilo que eu vou traduzir aqui para você. Preste atenção. Eu tenho aqui essa reta U e essa reta V. Observa que ela está intersectando um conjunto de retas que são paralelas, que é R, S e T, tudo bem? Então, é exatamente isso que ele está falando ali quando ele coloca que temos duas retas transversais a um feixe, ou seja, a um conjunto de retas paralelas. Então, se aparecer essa palavrinha aí lá na sua prova, você já sabe o que ela significa. E aí, o que esse teorema diz pra gente é que esses cortes que essas retas vão fazer entre si vão nos dar segmentos que são proporcionais. Então, você já está vendo aí que o primeiro conjunto que a gente pode estabelecer é o seguinte: esse segmento AB está para o segmento BC. Se eu peguei esses dois primeiro, eu tenho que pegar os outros dois do outro lado. E aí, se AB está para BC, a gente tem que escrever que ele está para DE e EF. Tudo bem? Bom, próximo conjunto que a gente pode estabelecer é o seguinte: a gente pode olhar para o AC, ou seja, esse segmento inteiro aqui, tudo bem? AC está para BC, então do lado de cá, o que a gente tem que colocar? Que DF está para EF, tudo bem? Próximo é o quê? Esse AC, estando para o BC, ele está representando a mesma coisa, né? Então, não, ó, o DF, que é esse daqui, DF, está para o EF. Então, teve uma pequena modificação aí. Tudo bem? Então, fácil? Não, mas vamos ver aqui num exemplo que você vai conseguir entender essa aplicação. Tudo bem? Olha só, eu tenho esse triângulo, onde DE é paralelo a BC, e aí você pode observar que esse segmento DE aqui, ó, ele é paralelo à base desse triângulo ABC, tudo bem? Então, a gente já falou sobre triângulos, e aí a gente pode usar qualquer conceito em cima disso, tudo bem? Bom, usando o Teorema de Tales, a gente quer descobrir a medida desses dois segmentos, de AB e de AC. O que a gente pode fazer? Bom, a gente acabou de ver ali, né? Esse segmento pode estar para o maior, assim como esse segmento AE vai estar para o AC, não é? Tem uma outra possibilidade também. A gente pode falar que o AD está para o DB, não é? Assim como o AE está para o EC. Não vamos falar não, vamos fazer para a gente poder entender como é que funciona. Isso aqui vai ser o quê? 25 está para x menos 5, assim como x mais 30 está para x mais 10. Certo? Isso aí é uma razão. O que a gente pode fazer com essa razão agora? Fazer o produto dos meios pelo dos extremos. Você já viu isso lá naquela sua aulinha de razão e proporção. O que a gente vai ter aqui? 25x mais 250, porque é um algarismo multiplicando uma expressão, e agora a gente tem um produto de duas expressões. Tomar cuidado, porque ali a gente tem um x que multiplica por um outro x, então a gente vai precisar utilizar aqueles conceitos e definições de potenciação. Tudo bem? Bom, x vezes x, isso é, vou fazer aqui embaixo, tá? X ao quadrado. X vezes 30 mais 30x, menos 5 vezes x, menos 5x, e isso aqui é menos 150. Tudo bem? Isso aqui é um sinalzinho de igual, não parecia não, já dei uma consertada aqui. Tudo bem? Presta atenção no seguinte, ó, 30x com menos 5x, isso é igual a 25x, não é? Se eu tenho mais 25x dos dois lados da igualdade, o que a gente pode fazer? Bom, quando você passa um 25x para o outro lado, ele vai com o sinal contrário. Então, você vai somar dois simétricos. E aí, a gente já pode cancelar esses dois. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 150 igual a 250. Esse 150 vai para lá somando, 250 com mais 150, isso é igual a 400. Raiz quadrada de 400, isso vai nos dar x igual a 20. Chegamos à resposta final do problema.
Não. O que ele quer saber? Ele quer a medida de AB e ele quer a medida de AC. Quem é AB? AB é 25 mais esse x menos 5. Só um minutinho que eu vou pegar aqui um gizinho aqui colorido para ficar legal. Foi, já peguei. Como é que vai ficar esse x menos 5? A gente sabe que o x é 20. Você tá vendo aí? Tá vendo. X é igual a 20. 20 menos 5, isso é igual a 15. E agora, para descobrir a medida de AB, basta somar 25 com 15. Logo, esse AB mede 40, certinho? Então, 40 aí. E o próximo que a gente quer descobrir é o AC. E quem vai ser esse AC? Só você olhar lá para o outro lado a medida dos segmentos. X mais 30 vai ser o quê? 50, certo? Que vai ser 20 mais 30. E esse x mais 10, isso vai ser igual a 30. 50 mais 30, isso vai ser igual a 80. Tudo bem? Bom, você entendeu como é que funciona? Lá nos exercícios vão aparecer mais questõezinhas envolvendo isso. É bem simples a aplicação do Teorema de Tales, tá? Mas ela nos dá umas consequências que são fundamentais na hora da sua prova. Vai ser aquele pulo do gato que você precisa para poder entender e matar uma questão. Aquela questão que o seu inimigo não vai fazer, mas que você vai conseguir porque você é nosso aluno. Então é isso daí. A gente vai estudar agora o Teorema das bissetrizes, certo? E aí você já lembra o que é uma bissetriz, né? Você viu aquela nossa aulinha que a gente falou sobre bissetriz. A gente falou que bissetriz é aquele segmento de reta que vai dividir um ângulo ao meio. Isso no nosso triângulo, tá? Porque a bissetriz também pode ser tratada como uma reta. Lembra disso, né? Ou uma semi-reta, na verdade. É uma semi-reta porque ela tem uma origem e não tem um fim. Você lembra disso tudo, né? Ah, menos mal. Então, vamos que vamos. A bissetriz interna do triângulo, ela vai dividir o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. O que isso significa? Vem aqui para a figura aqui com a titia, ó. ABC é o nosso triângulo, tudo bem? AD é a minha bissetriz interna, ou seja, ela está dividindo esse ângulo BAC em dois ângulos iguais, tudo bem? Que foi esse que a gente representou aqui em verde. Como ela diz que essa bissetriz vai dividir o lado oposto, ou seja, esse lado BC, em segmentos que são proporcionais aos lados adjacentes, então a gente pode falar o quê? Que esse C está para Y, assim como o B está para X. Andréia, não entendi. Tudo bem, não tem problema. Pensa aqui com a titia, ó. Quem é a projeção desse lado C? A projeção dele é esse Y. Tá, André, eu também não sei o que é projeção. Amor, é o seguinte, quando você tá andando na rua, você não tá fazendo uma sombra, aquilo ali é a sua projeção, é a projeção da sua altura em relação ao chão. Tudo bem? A ideia aqui é mais ou menos a mesma. Você vai pegar esse C e vai projetá-lo aqui nesse segmento BC. Esse Y vai ser a projeção desse segmento. Tudo bem? Então, por isso que a gente fala que C está para Y, assim como B está para X. No próximo quadro, eu juro para você que você vai ter um exemplo sobre isso. Mas você já entendeu que é molezinha, né? Então, a gente vai rapidinho fazer aquela troca aqui com o quadro e daqui a pouco a gente volta para continuar essas consequências de Teorema de Tales, tá bom?